Saudações aí pessoal. Espero que todos aí estejam bem. Cá está tudo bem, então estamos aqui na imersão das análises clínicas. Vamos ter aqui nossa primeiríssima aula, que é sobre as fases analíticas. Aqui vamos discutir, né? Vamos para compartilhar esta componente das fases, quais são, para sabermos geralmente quais são as fases que compõem o processo analítico, que são três, né? São três. E o que acontece em cada fase? Vamos, em primeiríssima vez, vamos tentar perceber aqui o que é um laboratório clínico, né? Então, o laboratório pode tomar várias definições, dependendo do campo da sua aplicação, né? Temos que encontrar o laboratório de física, laboratório de matemática e tal. Então, aqui estamos a falar de laboratório neste caso, de análises clínicas, né? Laboratório clínico. Então, que será um espaço em que a gente vai fazer as testagens, neste caso, das amostras biológicas, né? Que essas amostras vamos escolher também neste caso, que serão amostras de origem biológica, né? Vamos escolher das pessoas, né? Ou dos organismos vivos. Temos aqui três fases, são três fases que compõem o processo analítico. Então, temos aqui a fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. Vamos tentar entender cada uma dessas fases. Como podem ver aí, as imagens já falam por si, né? Aqui, na primeira fase, estamos a ver o processo de colheita da amostra. Na segunda fase, estamos a ver aí o processo da testagem, né? Temos aí o equipamento profissional. Temos aí também a terceira fase, que é a fase de elaboração, né? Do tratamento do resultado para a sua emissão. O que acontece de forma mais simples na fase pré-analítica? A fase pré-analítica é a responsável por 70% de erros do laboratório. Aqui há muita confusão. Alguns dizem que a fase pré-analítica acontece no momento em que, neste caso, no momento em que começamos a obtenção da amostra, né? No momento da colheita. Mas a fase pré-analítica, na verdade, acontece no momento em que o paciente dá entrada no consultório, né? O paciente tem lá os seus sintomas em casa, sente aquela dor, né? Depois chega no hospital, marca, neste caso, vai ao consultório, chega no consultório. Então, aquele atendimento que o clínico vai dando ao paciente, aquela conversa que eles vão tendo lá, então, para poder decidir realmente qual é o tipo de exame que ele poderá pedir ao laboratório, né, para poder confirmar o diagnóstico. Aí já estamos na fase da preparação da própria requisição, né, da solicitação do exame. Então, através daquele historial todo do paciente, então o clínico vai fazendo aquelas anotações e vai decidindo de forma parametrizada qual é o tipo de exame correto que ele pode pedir. Então, a razão pela qual nós também, aqui é a fase em que nós nos fazemos, ou seja, nos tornamos, né, inimigos dos clínicos, dos enfermeiros, por aí vai. Porque se trouxer uma requisição que não tenha ou não esteja devidamente preenchida, a recomendação nossa é de devolver a requisição, ou neste caso, o solicitante voltar a fazer a requisição. Aqui nós temos os pontos mais importantes que devem constar numa requisição. Estamos a falar do nome, da idade, do sexo, da nacionalidade, neste caso, o nome do paciente, né? E o nome da unidade sanitária, o setor que pede o exame, né? Se é pediatria, se é enfermaria, né? Se é medicina masculina ou medicina feminina, né? Por aí vai. Temos também a questão da suspeita. Então, também tem que estar lá suspeita ou diagnóstico clínico, né? Ou provisório, por aí, né? Como queiram chamar. Também tem que ter lá já o próprio exame. Então, esses elementos aqui, o pedido tem que dizer alguma coisa, tem que ter uma conexão com o diagnóstico provisório, né? O tipo de exame pedido, o tipo de amostra, né? Tem algumas vezes que quem colhe a amostra é o enfermeiro, né? O próprio clínico vai colhendo a amostra, às vezes traz ao laboratório. Nessas situações ele tem que trazer uma amostra realmente que diz
respeito, né, que tenha uma ligação direta com a suspeita e com o tipo de exame que ele pediu. Por exemplo, não vai trazer uma amostra de sangue para um pedido, por exemplo, de Ginispert. No Ginispert nós precisamos de expectoração para fazer esse exame. Então, não vamos pedir Ginispert depois trazer sangue, ou vamos pedir hemograma depois trazer expectoração. Então, tem que haver uma ligação sempre da amostra e o tipo de exame. Então, essa ligação forçada é uma ligação que tem que existir também, né, entre o exame pedido, né, e a suspeita. Então, para poder se fazer um trabalho de igualdade. Aqui vai acontecer a preparação do paciente, a colheita da amostra, a manipulação e armazenamento da amostra antes da determinação analítica. Também vamos encontrar aqui as atividades ou seja, toda aquela atividade que é feita ou executada antes da própria técnica lá na sala técnica, né? Antes de aplicar toda a maquinaria. Então, encontramos na fase pré-analítica. Passamos para a fase analítica. A fase analítica, ela já vai ser uma fase um bocadinho diferente. Essa fase vai trabalhar com toda aquela maquinarias técnicas, né? Todos os meios de determinação são aqui aplicados. O que é que isso significa? Significa que nessa fase eu já coletei a amostra e tal, condicionei e transportei de forma correta e cheguei na sala técnica. Aqui, para poder começar a fase analítica, eu tenho que fazer uma validação do sistema. Como é que eu valido? Através do controle de igualdade, que eu vou fazer? Controle de igualdade interno. Vamos ter um vídeo específico para o controle de igualdade interno e externo. Então, logo após eu realizar o controle de igualdade, que vai servir do meu passaporte, neste caso, na minha determinação, então, tenho que mostrar o meu passaporte para passar de fronteira, né? Então, estamos numa fronteira, né, que é da fase pré-analítica, para eu poder entrar na fase, ou seja, para eu poder, né, começar a trabalhar na fase, neste caso, analítica, eu tenho que garantir que o meu sistema foi validado, né? O controle de qualidade passa ou não passa. Então, caso passe, eu continuo. Caso não passe, eu não posso continuar a fazer a testagem das amostras dos pacientes. E vamos continuar. Vamos encontrar também a fase pós-analítica, que esta fase já vai começar com a terminação da fase analítica. Então, eu apliquei toda a maquinaria, né, tudo lá. Então, já tenho aqui o resultado comigo. O que é que acontece? Esse resultado tem que ser tratado. Logo que o equipamento me dá o resultado, né? Ultimamente usamos métodos mais automatizados, né? Mas também mesmo para aqueles métodos semi-automatizados ou mesmo métodos manuais. Por exemplo, estamos a fazer um exame da HDZ, né? Que é para malária. Ou seja, o hematozoário, né? Especificamente para malária. Neste caso, vamos usar novos microscópios, né? Fazemos lá a preparação da lâmina e tal. Então, nós temos que também fazer essa verificação em tudo, né? Então, essa verificação não é só para essas fases, ou seja, quando a gente trabalha com os métodos 100% automatizados ou semi-automatizados, aplicando também os métodos manuais. Agora, se eu tenho o resultado, eu tenho que fazer um cruzamento ou uma triangulação dos conceitos. Eu tenho que verificar o meu resultado, fazer uma análise crítica do resultado, verificando, neste caso, a informação que consta na requisição. Então, é aqui onde já chamamos. Se nós recebemos, por exemplo, uma requisição sem o diagnóstico professor ou sem suspeita, né, essa fase já é quase impossível, ou seja, é impossível de realizar-se, né, na sua íntegra. Como é que eu vou fazer uma verificação do resultado para poder decidir se repito a determinação ou repito a colheita ou ou tomo uma outra decisão diante da situação? Não tem como. Por quê? Porque eu não tenho o diagnóstico professor na requisição. Por isso, há a necessidade de os clínicos preencherem como deve ser, neste caso, as requisições. Preparei, ou seja, verifiquei o meu resultado, fiz tudo lá, terminei o meu trabalho, vi que não, o resultado pode ser emitido, preparei o laudo, que é o relatório do exame,
preparei lá o relatório, fiz o sistema do arquivo aplicável na minha unidade, ou seja, no laboratório, então isso vai dar de laboratório para laboratório como é que os resultados são tratados e entreguei neste caso ao paciente para levar até o médico que pediu. Chega lá e entrega ao médico, então o médico também vai fazer uma verificação lá e tal, vai triangular aquilo que é o colhido por ele lá durante aquelas primeiríssimas partes da fase pré-analítica e perceba que tudo sai de lá e vai para lá mesmo, né? Ou seja, vai ser neste caso do próprio solicitante, do médico, é de voltar também para o médico. A requisição que ele manda para nós temos que voltar a mandar para ele já sendo resultado, né? Para ele poder decidir qual é a forma correta de tratar aquele paciente naquele caso. Temos aqui os casos clínicos para a gente fazer uma reflexão, né? De forma rápida, né? Só para não deixar o vídeo mais extenso. Temos aqui essas fases, os casos clínicos, né? Referente aos casos. Temos o primeiro caso, que diz que um paciente teve sua amostra de sangue hemolizada devido ao uso inadequado de seringa durante a colheita. Então a questão é, qual é a fase que é responsável por esse erro? Né? Em qual fase do processo laboratorial ocorreu esse erro? Então, esse erro aconteceu na fase pré-analítica, porque no momento da obtenção da amostra, nós já discutimos lá no início que a obtenção da amostra, neste caso a colheita, faz parte desta fase pré-analítica. Temos esse segundo exercício que diz que durante a análise de uma amostra, um técnico percebeu que os resultados da glicose estavam muito abaixo do esperado Após a investigação, descobriu-se que a amostra ficou em temperatura ambiente por 6 horas antes da centrifugação. Então, qual fase foi comprometida neste ato? Então, a fase comprometida é a fase... Qual é a fase? Então, é a pré-analítica, né? É a pré-analítica porque nós estamos a falar do processo ainda de obtenção da amostra. A amostra foi obtida, não foi respeitada o tempo de logo após a colheita, passar-se para outras fases, ou seja, o tratamento da amostra não foi adequado, né? O tratamento faz parte da fase pré-analítica. Isso por quê? Porque uma amostra, né, para dosamento de glicemia, se fica esse tempo, primeiro, ficou muito tempo a temperatura ambiente e outra coisa também não centrifugada. Então, logo após, tem um período aí mais ou menos de 30 minutos ou uma hora, né, fazer essa centrifugação e após a centrifugação também fazer essa separação, porque a glicose ao longo do tempo vai sofrendo a degradação. Então, estava muito baixo o resultado, por quê? Porque a glicose sofreu degradação por causa desse tempo aí que ficou. Então, uma amostra de urina número 3. Uma amostra de urina de 24 horas foi coletada sem adição do conservante necessário, resultando em degradação dos compostos analisados. Então, em que fase aconteceu este erro? Então, aqui estamos a encontrar sem adição do conservante necessário. Então, a não adição do conservante é o que fez com que pudesse acontecer essa falha, né? Então, houve falha no tratamento. Então, vamos continuando aqui. Temos uma troca de etiquetas entre duas amostras levou ao diagnóstico incorreto de um paciente. Qual fase laboratorial foi afetada? Já imaginou outro caso, por exemplo, estamos a falar de dois pacientes. Um paciente seropositivo, o outro não é seropositivo. Só tem outros problemas aí. Imaginemos, só está com uma malária aí, né? O outro paciente aí tinha, por exemplo, era seropositivo. Estava em tratamento antirretroviral. Agora, trocando as etiquetas das amostras, já imaginou o que pode acontecer? Nós vamos tratar aquele paciente que não é seropositivo já como um paciente seropositivo. Imediatamente o que vai acontecer? Vai se iniciar um processo. E já imaginou nós tomar aquela atenção toda, de repente estamos aí a fazer um tratamento que não devíamos fazer,
só porque houve falha de troca de etiquetas. Então é um erro muito grave. Temos aqui, durante a elaboração do resultado de potássio, o profissional notou um valor anormalmente elevado e solicitou uma coleta, que revelou um valor dentro da normalidade. Então, o que pode ter ocorrido? Então, se após uma outra coleta, o resultado estava dentro dos parâmetros, o que pode ter acontecido é uma possível hemólise, né? Uma possível hemólise, uma coleta com hemólise, então houve extravasamento do potássio intracelular para o meio extracelular. Então, isso pode ter levado neste caso, a um desvio desses valores, porque a gente faz uma outra colheita e percebe que não, aqui já está tudo bem. Então, o problema pode ter acontecido durante a colheita. Passamos aqui para uma outra fase. 8. Uma enfermeira utilizou um frasco de anticoagulante vencido na qualidade de um hemograma, comprometendo a qualidade da amostra. Em qual fase ocorreu a falha? Então, a fase ocorreu aonde? Na fase neste caso, a falha ocorreu na fase pré-analítica, né? Ocorreu na fase pré-analítica. Agora, temos esses outros casos aí para discussão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa aula e os próprios exercícios aí para podermos praticar. E qualquer coisinha aí que estiver a acontecer ou uma dúvida aí, pode deixar aqui nos comentários. Eu sempre vou dar uma olhadinha aqui para ver se dou algumas respostas aqui aos vossos comentários, né? Então sempre deixem lá aquele comentário, aquele like e subscrevam-se no canal. E para que sempre que for a publicar um novo vídeo, o YouTube possa vos alertar aí que não, deem lá uma olhadinha aí, já um novo vídeo aí para poderem ver. E continuando ainda com a nossa aula, percebam que aqui estamos a falar de uma enfermeira que falhou, ela usou, neste caso, neste caso um tubo com anticoagulante já vencido. Agora, isso é só para perceber uma coisa, a qualidade dos exames laboratoriais não é garantida só pelas máquinas que nós usamos no laboratório ou equipamentos que nós usamos no laboratório, ou não é garantida simplesmente pela competência do profissional. Não. A qualidade dos resultados laboratoriais é garantido por indicadores que eu posso dizer, ou seja, elementos que eu posso considerar 4, né? Eu posso considerar 4 elementos. Então, vou deixar aí nos comentários o que vocês acham que afetam, neste caso, o que vocês acham que é a fonte da qualidade dos exames laboratoriais. Então, cada um aí vai deixar aí nos comentários, eu vou dar aí uma olhadinha. Mas, por mim, eu considero 4 elementos que influenciam, ou seja, 4 elementos que são a base, a fonte da qualidade do trabalho do laboratório. Estou a falar, neste caso, dos próprios equipamentos, material que eu vou usar no laboratório. Tudo que eu for usar lá no laboratório tem que ser de qualidade e que esteja dentro do prazo de validade, como um dos elementos. Outro elemento é a competência do técnico, né? Competência do técnico. Por mais que eu tenha toda a maquinaria de ponta, tecnologia de ponta, né? Equipamentos automatizados por aí, mas se eu não tiver a competência requerida, eu não vou poder dar um trabalho de qualidade, né? Competência do profissional é requerida. Vamos para o terceiro ponto. Terceiro ponto, vamos considerar também o trabalho cuidadoso e de qualidade também do clínico. Então, se ele faz uma requisição de forma assim, faz uma requisição 5 estrelas, aí também já estou com mais um passo avançado para dar um trabalho de qualidade, né? Porque eu vou fazer a qualidade da amostra que vai de acordo com aquilo que é a realidade do paciente, eu vou instruir o paciente de acordo com aquilo que é a realidade do paciente. Por quê? Porque eu recebi uma requisição que vai de acordo com aquilo que é a realidade do paciente, né? O trabalho 5 estrelas do profissional, ou seja, do clínico ou enfermeiro, por aí. Tenho também já o quarto elemento que eu vou chamar de paciente. Nós estamos aqui a tratar o paciente, mas o paciente também contribui para a qualidade dos resultados do laboratório, contribui significativamente. De que maneira? Se eu instruo o paciente
de forma não correta, ou seja, eu vou instruir o paciente e tal, depois ele chegar em casa não cumprir aquelas recomendações para poder colher a amostra de urina ou de fezes, o que é que vai acontecer? Eu vou receber uma amostra que não seja de qualidade, eu não vou dar aquele acompanhamento como deve ser. Como deve ser. Então percebam que ele também é importante, né? E ele também é importante para aquilo que é o trabalho que vai beneficiar a ele e a nós, né? Beneficia a nós porque vai dar uma imagem boa ao laboratório, uma imagem boa ao unidade sanitária, uma imagem boa ao próprio clínico. Também vai beneficiar ele porque ele vai ficar livre daquela doença ou vai dar algum acompanhamento aí, 5 estrelas por aí. Então, é sempre importante. Cada um aqui é importante. Não vai dizer, não, o laboratório é importante, não sei porquê, não sei isso, mas aquilo. Não. Todos aqui somos importantes. Desde o paciente, o clínico, o técnico de laboratório, a maquinaria que nós usamos. Tudo aqui é importante para a gente poder garantir um resultado fidedigno ou de qualidade. Recapitulando, como vocês podem ver aqui, que a fase de pré-analítica parece ser... podemos até não dar aquela atenção toda, desprezamos e tal, mas é a fase dos demônios, né? É a fase dos demônios, é a fase que tem uma gama de erros que até podemos não entender assim, mas é uma fase muito complicada, né? Por quê? Porque se eu não tratar bem o paciente, eu vou falar com o paciente como se estivesse, sei lá, com aquela autoridade toda, não tratar o paciente com a ética de inteligência profissional, eu vou comprometer. Só por isso vou comprometer. Por quê? Porque o paciente não vai seguir aquilo que eu vou lhe dar como recomendações, não vai dar respostas concretas ao clínico durante a anamnese. Estão a perceber isso? Então, qualquer falha aqui é fatal, né? Qualquer falha aqui gera outro assunto. Temos aqui esse paciente bem doentinho, né? Deixa eu lá puxar o meu lapisinho aqui. Então nós temos aqui, bem aqui, ele está doente, então ele vai aproximar ao médico. Então chegado aqui, o médico vai dar aquele tratamento todo e tal. Então depois disso nós vamos passar para, então o médico vai passar para a solicitação do exame. Então ele vai solicitar o exame, nós vamos passar já para a fase do preparo, né? Vamos passar para a fase do preparo do paciente. Vamos passar para a fase do preparo do paciente. Preparamos aqui o paciente. Aqui é onde nós vamos dar recomendações de como é que deve fazer a coleta, se for uma coleta que ele deve fazer em casa. Se for uma coleta que nós temos que fazer, vamos explicar tudo o que vamos fazer. Se for uma coisa um bocadinho assim, sei lá, que necessita de uma recomendação assim, um bocadinho, sei lá, mais acautelada e tal, vamos fazer esse trabalho todo aqui, neste caso, nas recomendações. Passamos essa fase, vamos entrar na fase já, chegamos aqui na recepção. Aqui, alguma recomendação adicional que o médico não tenha feito, a gente vai poder dar aqui, quando já chega na nossa recepção. Aqui fazemos aquele registro todo, né? Fazemos aquele registro, confirmamos os dados dele, vamos chamar o nome dele, ele vai conferir. Se for um Eldon, vai dizer sim, só Eldon Nhantumbo e tal. Vamos perguntar o nome dele, né? Vamos conferir. Ele vai dizer não, vamos conferir aí os dados e tal. O que pode acontecer aí, estamos aí a trabalhar, alguma coisa aconteceu, um acidente aí, depois ele está a caminhar com requisição que não é dele. Então, aqui é importante dar esta atenção a essa fase. Então, temos aqui a separação e identificação dos tubos de confirmação do teste. Aqui vamos, já recebemos a requisição, vemos qual é o tipo de exame, temos que já saber qual é o tipo de recipiente que vou usar para colher a amostra, se identifiquei o tubo correto, se é com anticoagulante ou sem anticoagulante, se é necessário ter separador ou não, se tem que ser neste caso, uma coleta capilar ou não. Agora, tudo isso eu vou ter que fazer a decisão aqui. E depois de selecionar o material, vou fazer a coleta, então vou fazer o transporte de amostras. Tem alguns laboratórios, principalmente aqui em Moçambique, a maior parte dos laboratórios nos dá aquela ênfase de tanto transporte assim, que neste caso tem duas modalidades de transporte,
que tem transporte intralaboratorial e interlaboratorial, né? Nós trabalhamos mais com intralaboratorial, que é do mesmo laboratório, né? Por quê? Porque o laboratório acaba sendo tipo, uma estrutura única aí, que já tem setores separados. Aqui é sala de coleta, aqui é recepção, aqui é sala de... neste caso, sala técnica para hematologia, por aí vai. Então, diferentemente de outros sítios que nós podemos encontrar um laboratório que tem uma sala de coleta aqui, ou seja, num certo sítio, depois uma grande distância para poder transportar. Então, aí dá-se uma atenção um bocadinho diferente também. Vamos aprender em aulas seguintes. Temos aqui também já o preparo da amostra ou armazenamento. Vemos alguns erros lá que aconteceram aqui, né? O preparo da amostra e o armazenamento. Ele não armazenou bem, não preparou a amostra como devia ser, deixou a amostra de temperatura ambiente por 6 horas, então a glicose esteve extremamente baixa. Já imaginou um paciente que já é diabético, ou seja, ou pode ser um pré-diabético, né? Pré-diabético, a glicose dele está ali no limiar, né? No limiar. Agora, é pré-diabético, mas porque nós deixamos a amostra de temperatura ambiente, houve degradação de glicose e no fim o resultado é baixo. Quando ele é pré-diabético, não vamos saber isso, que ele é pré-diabético. Então, isso acaba colocando também em desafio o próprio clínico, porque ele, depois de receber o resultado, ele talvez esteja a pensar que não, pode ser outra coisa, não vai continuar com a confirmação. Estão a perceber? Então, muita cautela, técnicos, muita cautela mesmo nessas fases todas. Temos a realização dos testes, que vamos escolher o método correto, vamos fazer controle de qualidade, escolha do método correto, por aí vai. Tudo, vamos fazer aqui nessa fase analítica. E vamos para o processo de dados, verificação de resultados, depois disso vamos fazer a checagem, né? Ou a verificação e liberação do laudo, ou relatório. Aqui, checagem e liberação do laudo mesmo para quem diz verificação e liberação ou emissão, neste caso dos relatórios. Mais ou menos isso. E ele vai levar o resultado, ou mesmo, dependendo, né, do protocolo usado, ou do tipo de exame. Em algum momento, em alguns casos, isso que vem das enfermarias é o profissional que vem levantar os resultados no laboratório para lá, né? Em algum momento, se for um paciente que vem lá a um ambulatório, né? Para os ambulatórios é o próprio paciente que leva o resultado ao médico. Mas lembrar que nós temos que lacrar o resultado, né? Ele não pode ver o que está escrito lá, só o médico tem que ver, ok? Mas o médico vai esclarecer a ele, né? O não ver, não é questão de estarmos aqui a tratar segredos e tal, não. Ele não pode ver resultado, tipo assim, você entrega resultado, assim, não lacrando, ele está a ver qualquer coisa que esteja escrito lá. De repente ele está a ver que é ser positivo, está a cair aí. Então tem que ser o clínico a abrir o resultado, ver e depois ver como é que vai proceder com a passagem da informação do resultado para ele, né? Mais ou menos nesse sentido. Então, muito obrigado pela atenção dispensada. Vamos terminar por aqui. Vamos brevemente trazermos uma outra aula referente já a cada fase aqui de forma mais aprofundada, né? Se tiverem uma sugestão de uma aula que nós podemos preparar, estudar aquele like, ou seja, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, deixa lá e a gente vai preparar a aula de acordo com a sua preferência. Muito obrigado e passem bem. Deus esteja convosco.